Gênesis 17, versículos 1 e 2. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Vamos orar. Senhor, ajuda-nos a compreender a Tua palavra e que o ensino dela seja aplicado ao nosso coração e que nós, ó Deus, nos alimentemos, ó Pai, deste ensino e nos deixemos moldar por ele. Pedimos isso ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos começar hoje o capítulo 17 de Gênesis, e o capítulo 17 é um dos capítulos mais importantes de Gênesis. É o capítulo em que a aliança abrâmica é estabelecida. E esta aliança é importantíssima porque a doutrina da aliança ela vai se tornar mais robusta para nós nesse texto. Uma aliança que Deus já vem apresentando através de posicionamentos desde Gênesis capítulo 3. E ela vem sendo renovada e ela vem sendo cada vez mais expandida. E agora, especialmente com Abraão, essa aliança vai adquirir um corpo que vai ser motivo de estudo em todo o restante da Bíblia. Quando eu falar sobre a doutrina da aliança em qualquer parte da Bíblia, necessariamente eu preciso vir a esse texto. Vocês já ouviram, não só eu, mas outros pastores, citando Gênesis 17, sempre que nós vamos fazer um batismo, especialmente um batismo infantil, porque a base da doutrina da aliança está nesse texto. E aí nós não teremos pressa com esse capítulo 17. Aliás, a gente não está tendo pressa mesmo, mas com o capítulo 17 muito menos. Então hoje nós vamos estudar apenas esses 2 primeiros versículos aí, que a gente tem um contexto muito bom para nós aqui. Mas, de maneira geral, eu queria apenas citar uma comparação para vocês antes. Talvez você fique um pouco confuso. Pastor, quando nós estudamos o capítulo 12, Deus fez uma aliança com Abraão. O senhor falou bastante disso. Quando nós estudamos o capítulo 15, Deus também fez uma aliança com Abraão, e nós estudamos isso. E agora, no capítulo 17, aparece uma aliança, inclusive uma aliança que nós chamamos de aliança abrâmica. Qual a diferença entre as três? Por que nós temos 3 alianças em textos tão próximos? Bom, em primeiro lugar, a aliança é a mesma. É a mesma aliança. Desde quando Deus chamou Abraão, lá no capítulo 12, a aliança que Deus fez com Abraão é sempre a mesma. A diferença é que o que o Senhor vai fazendo em cada um desses textos é que, ao redigir esta aliança, Moisés vai nos dando, que Moisés é o autor de Gênesis, ele vai nos dando informações adicionais. É como ir a um teatro, e eu não sei quantos aqui já foram ao teatro, mas com certeza já assistiram algum teatro na igreja. Uma das estratégias com o cenário de um teatro é você começar abrindo uma pequena parte das cortinas, mostrando só uma parte do cenário, e depois, à medida que a peça vai se desenvolvendo, você vai abrindo mais as cortinas e mais partes desse cenário vão se mostrando, até que quando chega lá no final, no ápice, o cenário está completamente revelado. É a mesma coisa que está acontecendo nesses capítulos. Moisés está abrindo essa cortina, e é óbvio que ele está contando uma história, e quem fez isso primeiro foi Deus. Foi Deus que não revelou de imediato para Abraão em que consistia esta aliança. Deus foi revelando a Abraão aos poucos os termos dessa aliança, a abrangência dessa aliança, tá? E então, quando nós chegamos no capítulo 17, em relação a tudo que já tinha sido anunciado, há uma grande expansão. Mas eu queria apenas, a título de comparação, quando comparar o capítulo 12, o 15 e o 17, para a gente introduzir o nosso capítulo 17 aqui, quando nós lemos a aliança que Deus fez com Abraão, lá no capítulo 12, a ênfase que é dada é que Deus faria de Abraão uma grande
nação. A promessa lá é a seguinte: de Abraão viria uma grande nação, através da qual seriam abençoadas todas as famílias da terra. A ênfase é que ele seria um grande povo, a partir dele um grande povo surgiria. No capítulo 15, a ênfase é colocada sobre a terra de Canaã, que seria a locação desse povo, a locação inicial. E então, quando o Senhor faz aliança no capítulo 15, ele confirma que uma grande nação virá de Abraão, e então enfatiza que a semente de Abraão, que seria esta grande nação, receberia como herança a terra de Canaã. E então, na segunda vez que essa aliança aparece, que é no capítulo 15, a ênfase é colocada sobre a terra de Canaã, como a terra prometida a esta grande nação. E lá na frente, vejam só, quando esse texto está sendo escrito, Moisés está conduzindo o povo do Egito para Canaã. E quando Moisés está escrevendo o livro de Gênesis, o povo hebreu provavelmente já tinha experimentado aquela situação de desilusão, porque os espias foram lá, viram a terra, viram que a terra era boa, mas a terra era habitada por guerreiros, por homens gigantes, homens muito fortes, e de 12 que foram, apenas 2 voltaram animados, Josué e Caleb. Os outros 10 espias voltaram desesperados, dizendo que era impossível dominar aquela terra. E então veja que a ênfase que Abraão dá, a ênfase que Moisés dá ao contar a aliança no capítulo 15, é para encorajar o povo, que aquela terra que eles estavam prestes a entrar, era uma terra que fazia parte do contexto da aliança. Quando Deus fez aliança com o pai Abraão, prometeu que eles seriam uma grande nação, e agora eles são. Agora eles são milhões que eram escravos e estão saindo da escravidão, mas todos são descendentes de Abraão. Aquela multidão inumerável de hebreu que saiu do Egito são descendentes de Abraão. A grande nação, eles já sabiam que eles eram. Mas quando Moisés conta o capítulo 15, Moisés faz questão de frisar, de enfatizar que a segunda parte dessa aliança é que Deus não apenas faria deles uma grande nação, mas os colocaria na terra de Canaã, porque é essa terra que Deus quis dar para eles. Então a ênfase é a terra. Agora nós vamos estudar no capítulo 17, que o Senhor torna a confirmar a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, que ele ganharia, que seria dono da terra de Canaã, e o terceiro aspecto que vai ser ressaltado aqui no capítulo 17, é que essa grande nação viria de Sara. De Sara. Então são 3 ênfases: grande nação, terra de Canaã, e a mãe dessa grande nação. Se Abraão era o pai, a mãe dessa grande nação seria Sara, não seria a serva Agar. O que acontece? Então vamos lá para o texto nosso aí. O que acontece do capítulo 16, onde nós paramos, aqui para o capítulo 17? O capítulo 16, lembra que nós estudamos sobre aquela situação entre Sarai, que o nome ainda não era Sara, né? E Agar, né? Sarai cansou de esperar o cumprimento da promessa, e ela fez com que Abraão se deitasse com sua serva, Agar. Agar tem um filho, e depois que ela tem um filho, Agar se sente um pouquinho mais fortalecida, e ela começa a desprezar Sarai, que era sua ama, né? E então Sarai também se condoeu daquela situação, se sentiu mal com aquela situação em que a sua serva era a mãe do descendente de Abraão, e ela vai reclamar com Abraão. Abraão, lembra que nós estudamos, fala: olha, faça com a tua serva o que você quiser, né? E então Sara se desentende com Agar, Sarai se desentende com Agar, Agar foge, e nessa fuga Deus fala com ela e faz promessas. Bom, ela volta para casa, é recebida, eles voltam a viver juntos, né? Agar concebe, né? Dá a luz ao filho e volta a viver ali juntos, e aquela família conturbada, com aquelas distorções todas, permanece juntas. Quando nós entramos no capítulo 17, o que acontece? Do capítulo 16 para o capítulo 17,
Passam-se 13 anos. 13 anos se passaram entre o capítulo 16 e o capítulo 17. Agora, Abraão tem 99 anos. Né? 99 anos. E ainda não tinha tido filho com Sara. Então o Senhor aparece para Abraão, né? Vejam nesse texto aí, quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor. O Senhor aparece para Abraão e o Senhor fala com Abraão. E o Senhor vai inicialmente falar 3 frases para Abraão, que são as 3 frases, conteúdo do nosso estudo dessa noite. É sobre elas que nós vamos falar, tá? Para iniciarmos aqui essa parte. Aos 99 anos, Abraão recebe estas promessas, esse chamado de Deus, e então ele vai ser desafiado. Aos 13 anos de idade, já Ismael, Abraão já estava conformado que a descendência dele viria através de Ismael, né? Pense bem, já são vários anos desde que o Senhor fez a promessa. Algumas décadas desde que ele saiu de Ur dos Caldeus. 2 décadas desde que o Senhor prometeu que ele seria pai de uma numerosa nação. O filho de Agar já está com 13 anos, já é um adolescente. E é bem provável que com o passar desses anos, aquela família se acomodou e que realmente a esperança de uma grande nação estava repousando sobre Ismael. E então, no meio do conforto daquela família, Deus aparece a Abraão e faz essas 3 declarações que nós lemos aí no versículo 1. Tá? A primeira delas que ele faz é: eu sou o Deus Todo-Poderoso. A segunda, anda na minha presença. E a terceira, ser perfeito. São as 3 frases de Deus para iniciar essa conversa com Abraão. O que ele quis dizer com essas 3 frases? Essas 3 frases não só foram importantes para Abraão, mas elas são importantes para a nossa vida. Esse texto e esta declaração de Deus para Abraão é profundamente aplicável para a vida de cada um de nós, como todo o texto da palavra de Deus, né? Mas, vamos lá. A primeira expressão que ele usa aí, que a gente vai comentar um pouquinho agora, é essa expressão: eu sou o Deus Todo-Poderoso. A palavra aí do hebraico que aparece é o título dado para Deus, o título de El Shaddai, que você já ouviu em alguma música dessas evangélicas, você já ouviu falar. El Shaddai. Alguém lembra qual que é a tradução de El Shaddai? Está óbvio aí no texto, né? Lembra qual é a tradução? El Shaddai é Deus Todo-Poderoso. Esse é o significado dessa expressão, El Shaddai. El é Deus. E o Shaddai aí que aparece, o El Shaddai, significa Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso. Quando Deus aparece para Abraão usando esse título, Deus está chamando a atenção de Abraão para a onipotência de Deus. Está chamando a atenção nossa para a onipotência do nosso Deus. E a ideia é que, se eu tenho um Deus todo-poderoso, se esse Deus todo-poderoso é o meu Deus, Ele pode fazer todas as coisas. Ele pode cumprir todas as promessas. Ele está então inquietando Abraão. Abraão já estava acomodado naquela situação, provavelmente acreditando que a grande nação viria de Ismael, porque Ismael foi um arranjo humanamente feito para que Abraão tivesse um filho, mas ele não é o filho legítimo daquela família para quem Deus fez a promessa. Deus fez a promessa para Abraão e para sua esposa que era estéril, e Abraão que já era um idoso. E então Deus aparece para Abraão e fala: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou aquele que é onipotente. Eu fiz a promessa para você, Abraão, e eu que fiz a promessa sou capaz de fazer acontecer qualquer coisa. Isso aqui é maravilhoso para nós, porque se já não basta todas as promessas futuras que o Senhor nos fez sobre a vida eterna, sobre o céu, sobre a paz, sobre um corpo novo, transformado, nós convivemos todos os dias com os nossos dilemas pessoais, problemas,
dificuldade de relacionamento, dificuldade emocional, dificuldade econômica, dificuldade profissional. Nós convivemos com dificuldade, todos nós, cada um tem uma diferente, né? Olhando para o rosto de vocês aqui, a gente não consegue perceber, que a gente é bom para disfarçar as coisas, né? Mas 10 minutos conversando com qualquer um de vocês, a gente já começa a falar um pouquinho, né, das nossas dificuldades. Tem gente que não é tão bom assim para esconder, mas alguns são. Mas quando a gente começa a conversar olho no olho, não tem jeito de esconder. Todo mundo tem dificuldade. Em alguma área da vida, em alguma questão da vida, tem. Quem diz que não tem, está mentindo descaradamente, né? Porque todos nós temos, tá? Para todos esses nossos problemas, para todas essas nossas dificuldades, nós temos na palavra de Deus muitas promessas. Nós temos uma promessa do Senhor, que é feita pelo Senhor Jesus, que diz: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Uma das maiores dificuldades nossas é que no meio dos nossos problemas nós achamos que a gente fica sozinho, né? Tem até um poeta que fez lá uma crônica contando uma história chamada Pegadas na Areia, né? Que 2 caminhantes estavam lá, né? E um deles é o Senhor, né? E o outro um homem. E o Senhor olha para trás e mostra para o homem: está vendo essas pegadas aí na areia aí? Ah, estou vendo. Isso daí é a sua vida, é a sua história, né? Cada um desses caminhos. Ele falou: então, e o Senhor falou: eu estive caminhando com você. Ele falou: não, mas peraí, mas se isso aí é a minha vida, aquele pedaço ali, ó, aquele pedaço foi o pior pedaço, o pior momento da minha vida, só tem a pegada de uma única pessoa ali. Na hora mais importante da minha vida, o Senhor me abandonou? Aí o Senhor fala com ele, né, na crônica: não, esse momento aí você está vendo que só tem uma pegada, porque nessa hora eu estava te carregando no colo, tá? Então o que o autor queria com essa história? Mostrar que Deus não me abandona nunca. Ainda que eu olhe e ache que eu estou sozinho, na realidade eu não estou. Os momentos mais difíceis da minha vida, Deus não só está comigo, mas Ele me leva no colo, tá? Então, quando eu leio que o Senhor é um Deus todo-poderoso, quando Deus vem e se apresenta para Abraão como o Deus todo-poderoso, o que Deus está dizendo é: Abraão, você acha mesmo que tem alguma coisa difícil para mim? Você acha que tem algo que eu não possa fazer? Você acha que tem algum problema seu que é maior do que o El Shaddai? E isso daí é algo que está em toda a Bíblia, aplicado para todos nós. Isso daí não é exclusividade de Abraão. Aliás, nós, por meio de Cristo Jesus, somos descendentes de Abraão. Somos descendentes da fé de Abraão. Então, essa promessa aí, que nós vamos estudar amplamente, ela foi feita para nós, porque nós somos herdeiros dela. Somos descendentes de Abraão, pela fé. Somos descendentes da fé de Abraão. Então, esta frase é uma frase para ser lembrada todos os dias. Eu não sirvo um ídolo. Eu não sirvo um entre muitos deuses. O meu Deus não é um Deus fraco. O Deus que nós servimos é o único e verdadeiro Deus. Ele é absolutamente onipotente. Ele é o Deus todo-poderoso. Eu estou com uma dificuldade que na minha cabeça ninguém pode resolver, nem Deus pode resolver. Eu estou redondamente enganado, porque Deus pode resolver. Não tem problema. Não tem dificuldade que Deus não possa dar jeito. E este casal, nós vamos ver, é um grande exemplo disso. Um homem com 99 anos e uma mulher um pouquinho mais nova do que ele, 15 anos mais nova que ele, mas estéril. E o que acontece? Eles vão conceber e vão dar luz a um filho chamado Isaac, né? Isso é obra de quem? É obra de Deus. Então, não só essa história, mas muitas outras. E é interessante que quando Moisés, lembra sempre que quem está escrevendo esse texto é Moisés, e ele está escrevendo isso para os hebreus. Quando Moisés estava escrevendo isso para os hebreus, ele estava trazendo à memória dos hebreus uma experiência que eles já tinham. Eles já tinham visto o mar se abrir. Eles já tinham visto os exércitos de Faraó morrerem naquele mar. Eles viam todos os dias uma coluna de fogo à noite e uma nuvem durante o dia. Todos os dias eles viam cair comida do céu para eles, mas eles ainda achavam que
ganhar ou dominar Canaã era algo difícil demais. E daí Moisés escreve essa história mostrando que o Deus que fez aliança com o ancestral deles, o pai Abraão, é um Deus que se apresenta como Deus Todo-Poderoso. E aí, as aplicações que a gente pode fazer isso para a nossa vida, elas devem sempre considerar que Deus não é um serviçal meu. Deus não está lá também para fazer tudo que eu quero. Se o meu Deus é todo-poderoso, se o meu Deus me ama, se a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, quando Deus não faz uma coisa que eu quero muito, não é porque Ele não tem poder, não é porque Ele não me ama, não é porque Ele não quer o meu bem. Quando Ele não faz uma coisa que eu estou pedindo muito, é exatamente o contrário, é porque Ele é todo poderoso, é porque Ele me ama e é porque Ele quer o meu bem. E então Ele usa o poder dele para evitar que eu tenha coisas que não vão cooperar com o meu bem. A gente está sempre pensando na contramão, né? A mania que todos nós temos, não só em relação a Deus, mas em relação a todo mundo, né? Quando alguém não faz uma coisa que a gente quer, o primeiro sentimento que vem na nossa cabeça qual que é? Ah, fulano não gosta de mim, né? Está com alguma coisa contra mim, eu não sei o que eu fiz, mas ele está com um problema comigo, né? Nunca, é difícil, nunca passa pela cabeça da gente e fala assim, olha, fulano gosta tanto de mim que não está me ajudando no negócio, porque ele deve saber de alguma coisa. E lá, já imaginou alguém chegar a você e falar assim, olha, você disse não para mim, eu vim aqui te agradecer, porque esse não seu, com certeza, é para o meu bem, porque como você gosta de mim, eu não duvido que você goste de mim, se você está me falando não é por maldade, com certeza é porque é por uma coisa boa. Você pode me contar o que é? Alguém já fez isso com você? Ninguém nunca fez isso com a gente, porque todo mundo imagina que tudo que a gente faz é maldade, né? Difícil. As pessoas só consideram bondade quando você faz o que elas querem. Quando você faz o que ela não quer, ela considera como uma maldade. E Deus está o tempo inteiro dizendo não para a gente um bocado de coisa. Mas eu preciso entender que esses não de Deus não é porque Ele não pode, não é porque Ele não quer o meu bem, e não é porque Ele não me ama. Ele pode, Ele me ama e Ele quer o meu bem. Quando Ele não faz uma coisa que eu estou pedindo, é porque Ele sabe que isso não vai servir para o meu bem. Agora, eu nunca posso duvidar do poder de Deus, do amor de Deus e do quanto Ele quer o meu bem. Então, quando Deus, e nós vamos ver isso no restante desta aliança, mas apenas aqui nessa expressão do início, quando Deus se apresenta para Abraão como Deus Todo-Poderoso, usando uma palavra específica como El Shaddai, para explicitar essa característica dele, Deus está chamando Abraão a confiar nele, a confiar que Deus pode fazer o que ele prometeu a Abraão. Deus não é um serviçal, vou repetir, para fazer os meus mandos e desmandos. Deus não está a meu serviço como se ele fosse meu escravo. Mas Deus fez promessas e as promessas Ele é poderoso para cumpri-las. Nós temos um hino que nós cantamos aqui na igreja, que ele é cantado em outras denominações com uma letra um pouquinho diferente, né? Temos um hino, é o hino 32 do nosso cenário, que diz, Tu és fiel, Senhor, né? E aí lá no refrão, no final do refrão, diz assim, fiel, em algumas igrejas canta-se assim, fiel a mim, fiel a mim. Aqui na nossa igreja, ou numa igreja presbiteriana, o nosso cenário está corrigido. E para seguir lá a poesia da música, amém, fiel assim, tá? Porque o hino inteiro fala sobre a fidelidade de Deus. E a fidelidade de Deus não é a mim. Fidelidade de Deus é a palavra dele. Deus é fiel à sua palavra. O que ele disse, ele faz. Ele não nega-se a si mesmo. Ele não é como a gente que diz que vai fazer uma coisa e não faz, ou faz o contrário. O que ele diz que ele vai fazer, ele faz. Ele é fiel assim. É um Deus perfeitamente fiel. Então, quando Deus diz para Abraão que ia fazer, ele vai fazer. Era isso que Deus queria que Abraão soubesse naquela hora. Abraão, não é Ismael, você está enganado. A sua idade não é problema para mim, eu sou o Deus Todo-Poderoso.
A esterilidade de Sara não é problema para mim, eu sou um Deus todo-poderoso. A presença de Ismael e de Agar dentro da sua casa não é problema para mim, eu sou um Deus todo-poderoso. E aí você pode continuar com essas frases que eu estou usando aqui na sua vida. Sua enfermidade não é problema para Deus, porque Deus é um Deus todo-poderoso. Seu desemprego não é problema para Deus, porque Deus é um Deus todo-poderoso. Seu problema econômico pode ser problema para você, mas não é problema para Deus, porque Deus é todo-poderoso. Seu problema profissional pode ser um problema para você, mas não é para Deus, porque Deus é todo-poderoso. Seu problema com a sua esposa ou com o seu esposo pode ser um problema para você, mas não é problema para Deus. Deus é todo-poderoso. E eu preciso fazer essas aplicações na minha vida, porque às vezes dá a impressão que nós servimos a um Deus fraco, né? Porque a gente se desespera igual os ímpios se desesperam. A gente fica depressivo igual os ímpios ou os pagãos ficam depressivos. A gente rói as unhas e morre de ansiedade, infarta por causa de preocupação, igual os outros. Opa, peraí, alguma coisa está errada com essa nossa fé. E então, quando Deus fala com Abraão dessa maneira, Deus está querendo corrigir a fé de Abraão, encorajá-lo a confiar em Deus de todo o coração, encorajá-lo a continuar esperando pelo cumprimento da promessa de Deus. Não desanimar, não desistir, não se desencorajar, mas confiar. O Deus Todo-Poderoso, o Deus El Shaddai, é o Deus de Abraão, e Abraão deveria crer que este Deus iria cumprir as suas promessas. É assim que eu devo começar todos os meus dias, lembrando que o meu Deus é um Deus todo-poderoso. Eu posso ser pequeno, eu posso ser fraquinho e muito insignificante diante dos grandes problemas da vida, mas eu não estou sozinho. O meu Deus é todo-poderoso. A palavra de Deus nos ajuda tanto nisso, que a Bíblia diz para a gente não temer. Tem gente que fala que existe 365 vezes a repetição da palavra não temas na Bíblia. Isso não é verdade, tá? Tem 198, 197, uma coisa assim, não chega a 200 vezes, tá? Mas é uma quantidade expressiva, né? De uma expressão dentro da Bíblia, e é uma quantidade expressiva, tá? Eu não preciso de ter 365 não temas para saber que Deus me diz não temas todos os dias. Tá? Deus não quer que você, que é um filho dele, viva com medo, porque ele é o Deus todo-poderoso, né? Lembra da história lá do ratinho? Agora eu quis citar a história deu branco, né? Mas a história do ratinho e do elefante que fizeram um negócio lá, o elefante fez tudo sozinho, né? Meu ratinho estava junto, né? E quando termina a história, o ratinho olha para o elefante, viu? Nós dois fizemos uma coisa extraordinária, né? Aí você ficou assim, o ratinho, coitado do ratinho. O ratinho não fez nada, quem fez foi o elefante, né? Mas eles são uma dupla, né? Não importa se quem fez 99% do serviço foi o elefante, eles são uma dupla, né? Então, Deus é o nosso Senhor, né? Por isso que Davi diz, em Deus nós faremos proezas, porque é Ele que calca os pés dos nossos adversários, e é Ele que adestra as nossas mãos para a batalha, né? Você pode lembrar do profeta, né? Quando o profeta Eliseu estava lá, envolvido nas batalhas, com as batalhas travadas por Israel, num certo dia, ele amanheceu o dia e o servo dele saiu da tenda. Quando saiu da tenda, tinham entregado para o exército da Síria a localização onde Eliseu tinha a sua barraca, estava acampado na sua tenda lá. E aí, quando o jovem saiu do lado de fora, né, coçou o olho assim, deu uma olhada, tinha carros e cavalos por todos os lados, assim, estavam completamente cercados. E o rapazinho entrou desesperado, falando para Eliseu, nós vamos morrer, o senhor tem milhares de carros e cavalos em volta, nós estamos perdidos. Aí o profeta orou, falou, Senhor, abre os olhos desse moço, para ele ver que mais são os que estão conosco do que os que estão contra nós. Ele mandou o rapaz, sai lá e dá uma olhadinha de novo. E ele nem tinha saído, o profeta nem saiu. Aí o rapazinho volta e dá uma olhada direito. Quando ele volta e olha, entre eles e o exército, tinham 10 vezes mais anjos, carros de fogo, e
querubins e tudo ali para defendê-los, né? Todos os exércitos de Deus estavam ali em torno. Quer dizer, às vezes a gente se amedronta porque a gente não fala com Deus, porque a gente não teme a Deus, porque a gente esquece que o nosso Deus é um Deus todo poderoso. Deus está fortalecendo, encorajando a fé de Abraão, e Moisés, ao contar essa história, está encorajando e fortalecendo a fé dos hebreus, e a nossa também, que estamos lendo o texto. A segunda expressão, ela está conectada com outros textos também, como a primeira, né? A segunda expressão é: anda na minha presença. Essa é uma chamada para prestar atenção naquilo que já havia sido dito sobre alguns outros homens. Já tinha sido dito sobre Enoque, lá em Gênesis 5, 24, que andou com Deus, até um ponto que ele não mais existia, mas Deus o tomou para si. Lembra também que Deus disse isso a respeito de Noé, que Noé era um homem justo que andava com Deus. Olha os exemplos: Enoque e Noé. E agora Deus fala isso para Abraão: anda na minha presença. Abraão deve levar sua vida na presença de Deus, como esses grandes pais que já tinham experimentado esse privilégio e esta vida absolutamente conectada com Deus. Anda na minha presença, confiando nele, mas não apenas confiando, obedecendo ao Senhor. Não é apenas confiar num Deus todo-poderoso, mas é lembrar que se ele é todo-poderoso, ele deve ser obedecido. Deve ser obedecido porque é Deus, deve ser obedecido porque é o meu Senhor, é o dono da minha vida, deve ser obedecido porque ele é todo-poderoso. É um péssimo negócio desobedecer alguém assim, ok? Então, nós somos chamados para fazer a mesma coisa. O texto que nós lemos na abertura, Colossenses capítulo 1, de 9 a 12, 9 a 12, 9 a 13, o versículo 10 especialmente diz: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Qual o modelo de vida que Deus quer para nós? É o mesmo modelo de Enoque, é o mesmo modelo de Noé, é o mesmo modelo de Abraão, que a gente ande na presença do Senhor. Com certeza esta aliança é também um chamado a Abraão, uma chamada de atenção a Abraão. E Abraão já tinha dado lá algumas desviadas do caminho correto. Quando ele desceu para o Egito, ele teve problema, teve alguns problemas com o seu sobrinho, teve algumas dificuldades no deserto, e agora Deus está diretamente falando com Abraão: Abraão, o que eu quero de você é nada mais nada menos do que você ande comigo, você ande na minha presença. Eu quero que você pense as minhas coisas, eu quero que você fale as minhas palavras, eu quero que você se comporte do meu jeito. Eu quero isso, eu quero que você ande comigo, né? E ninguém melhor do que Deus para saber que a gente é imperfeito, que a gente é incapaz, que a gente tem dificuldade. É por isso que Deus, antes de mandar, que a terceira expressão é ser perfeito, antes de dar um imperativo para que eu busque a perfeição, Deus dá um imperativo: anda comigo. Por que Deus chama os homens a andar com Ele? Exatamente para que Deus seja referência, exatamente para que esse andar com Deus seja terapêutico, para curar a gente dos nossos vícios, para nos curar das nossas imperfeições, para nos curar dos nossos enganos, para abrir os nossos olhos, para nos fazer enxergar o pecado que nos assedia dentro de nós, fora de nós, no nosso redor. Quando Deus chama homens para andar com Ele, este é o maior de todos os privilégios que alguém pode ter. Porque em contrapartida, se alguns o Senhor chama para andar com Ele, em contrapartida tem pessoas que o Senhor simplesmente deixa passar por vista. Tem pessoas que Deus deixa passar por vista, que vão passar a vida inteira e nunca vão ouvir nada sobre Deus, e se ouvirem, o Espírito Santo não vai convencê-los a crer nisso. Então eles vai entrar por aqui e vai sair por aqui, e eles nunca vão mudar, eles nunca vão dar atenção, eles nunca vão se quebrantar na presença do Senhor. Então o que Abraão teve, o que nós temos, é um grande privilégio. O Criador do universo, o Deus infinito e eterno, todo-poderoso, Ele se ocupa com uma pessoa tão infinitamente pequena como eu,
tão cheia de dificuldades, tão cheia de problemas como cada um de nós, e Deus quer interagir conosco. Ele chama-nos a andar na sua presença. O Senhor está falando, chega mais perto de mim, eu quero você mais perto de mim. Não tem jeito de chegar perto de Deus, a não ser que Deus me chame para isso. E você que crê em Cristo Jesus, você que está aqui, você é um privilegiado. Nós somos privilegiados, porque Deus nos chamou para andar perto dele. Durante muito tempo eu li esse texto com inveja de Abraão. Quando eu não conhecia ainda a doutrina da aliança e a história inteira, eu andava com inveja. Eu falava assim, já pensou? Que coisa extraordinária. Esses grandes heróis da Bíblia, que privilégio que eles tiveram. Deus chamou esses homens para um propósito específico, especial, extraordinário. Que bom seria. Mas quando você começa a estudar, você vê que esse chamado, em Abraão, Deus chamou todos nós também. E Deus não nos chamou para uma vida diferente do que a vida do próprio Abraão. Deus nos chamou para a mesma vida. Deus nos chamou para os mesmos privilégios. Sabe para que Deus chamou você? Chamou você para crer nele, que é um Deus todo-poderoso. Chamou você para andar na presença dele. Quem se furta desse privilégio, se furta não, quem tenta se furtar desse privilégio somos nós. Deus nos dá um baita de um presente e é a gente que fica querendo andar longe de Deus, e Deus fica puxando, fica trazendo problema. Os que são filhos, pais de filhos homens aqui, já tem os filhos mais velhos, sabem disso. Um troço chato, né? Teve uma época que o Caleb gostava de andar grudado em mim. Grudava. Agora eu chamo ele para fazer caminhada, ele desce comigo, fazendo caminhada. Quando chega lá na pista, ou na minha frente, ou atrás. Não quer saber de andar do meu lado. Aí eu vou, não, vamos junto. Não, pai, pode ir. Eu falei, cara, qual que é o problema? Não tem nada não. Mas é sempre na frente, 3 passos à frente, ou 3 passos para trás. Na hora de ir embora, aí vamos junto. Quando chega perto de uma sorveteria, ô pai, vamos dar uma chegada ali. Ah, cara de pau. Quando você quer alguma coisa, você chega perto de mim, né? Quando você não quer nada de mim, você dá uns 3 passos para frente, uns 3 passos para trás. Gente, não é a mesma coisa que a gente faz com Deus. Não é assim a nossa vida com Deus? Quando a gente quer alguma coisa, ombro a ombro, né? Encosta do ladinho de Deus. Quando você acha que está tudo bem, 3 passos para frente ou 3 passos para trás. Deus é como esse pai que quer o filho aqui, ó, gruda ele pelo pescoço, vem aqui, quero você andando do meu lado. Né? Deus quer você andando do lado dele. Senão você não estaria aqui. Né? E é muito bom saber disso. Eu sei que lá no fundo, né, tem o meu filho, eu sei que lá no fundo ele deve ficar feliz de saber que eu quero ele do lado dele. Porque se um dia eu falar, vai na frente, mesmo que eu não quero ser aqui perto, eu sei que isso vai incomodá-lo. Né? A gente que é pai sabe. Graças a Deus por a gente ter um pai que quer a gente perto. Porque eu acredito que a coisa mais triste que deve existir é um pai que não quer o filho perto. Você, eu, nós temos um pai que nos quer perto dele. Por isso que ele disse para Abraão, anda na minha presença. Mas essa frase não foi só para Abraão, essa frase é para mim. Deus está dizendo isso para cada um de nós. Né? Diz para o Pedro, né? Pedro, anda na minha presença. Diz para o Gabriel, anda na minha presença. Quero vocês aqui, bem pertinho. Né? Quero vocês junto comigo. E é interessante, outra coisa muito legal sobre essa relação pai-filho, os filhos, eles espelham exatamente os jeitos, né, do pai. Eu estava olhando o Caleb lá calçando tênis, né, arrumando a roupa e tal, eu falei, rapaz, olha, não é que é uma imitação, é igualzinho, igual, a maneira de fazer as coisas, né, o jeito de sorrir, o jeito de sentar, o jeito de falar. E agora ele quer estudar lá o breve catecismo, né, e eu achei que era para eu dar a instrução. Aí ontem veio, aí não veio ninguém, né? Só veio ele. Aí ele ficou meio aborrecido. Eu falei, não, mas vem cá, eu vou estudar só com você, não vou deixar você sair daqui sem a aula do breve catecismo. Não, pai, mas não era você que ia dar aula, quem ia dar aula sou eu. Eu falei, rapaz, 12 anos e já está querendo tomar meu posto, né? Eu falei, que boa notícia, né? Eu gostei, fiquei contente disso, né? E aí eu fui ver as coisinhas dele. Então ele tinha estudado e ele tinha preparado a aula. Preparou com as anotações, fez lá bonitinho. Eu falei, então,
Pode dar aula aí, sou seu aluno agora, fala, me ensina aí, a gente vai conversar. Então, é gostoso você ver quando os filhos querem fazer o mesmo que o seu pai. Eu acredito de coração que não tem nada que traga mais contentamento com o pai do que ver o filho querendo fazer as mesmas coisas que o pai faz. Agora, se nós que somos homens, falhos, humanos, né, a gente se contenta e fica feliz de ver um filho querendo imitar a gente, você imagine Deus. Tenta imaginar Deus. O que Deus espera de nós é que nós andemos na presença dele. Deus quer ver a gente dando passos à semelhança dos passos dele. E nós temos um exemplo disso, que é o próprio Senhor Jesus. Por isso a Bíblia insiste tanto que nós devemos ser imitadores de Cristo, tá? Agora, para Abraão, ele não tinha esse privilégio que nós temos, do exemplo de Cristo. Então Deus chama Abraão, anda na minha presença. Quero você falando comigo, quero falar a você, eu quero que você me enxergue no seu caminho, eu quero que você busque saber qual é a minha vontade, eu quero que você me acompanhe nessa história, é comigo, Abraão, quero você perto de mim. E este chamado de Deus é para todos nós também. Lembra disso quando você estiver desanimado, quando você estiver se sentindo sozinho. O meu Deus é todo poderoso. O meu Deus quer que eu ande na presença dele. Quando você não tiver com ânimo para ler a Bíblia, não tiver com ânimo para orar, não tiver com ânimo para vir à igreja, lembra dessa ilustração do pai que eu te dei, que o filho quer andar 3 metros para frente, 3 metros para trás. Lembra disso. A maior alegria do pai é saber que o filho quer andar perto dele. Eu conheço uns pais aí, não vou entregar para não... né? Eu conheço uns pais aí que já passaram da casa dos 70 e quer que o filho fique ali colado. Gente, tem coisa que dá mais prazer para um coração de um pai do que ver o filho grudado nele? Não tem. Agora, Deus não é diferente de nós. Deus é infinitamente melhor do que nós. Deus quer que a gente atinja a maturidade, mas Deus não quer que a gente fique longe dele. Então, Deus quer o filho por perto, assim como nós pais queremos os nossos também. A terceira expressão é ser perfeito. Aí a coisa complicou, né? Ser perfeito. O chamado para ser perfeito é um chamado para integridade. Essa é a ideia. A palavra traduzida aí por perfeito é a mesma palavra que é traduzida em outros contextos por integridade. E a palavra integridade é muito fácil de entender o significado dela, porque o significado dela é muito parecido com a expressão. Integridade significa literalmente inteiro. É alguém inteiro. Tá? Aí você fala assim, bom, eu achava que integridade era uma coisa mais complexa. Não existe nada mais complexo do que ser inteiro. Principalmente nos nossos dias. Não tem nada mais complexo do que ser inteiro. Porque nos nossos dias a gente tem tanto compartimento para se esconder, para inventar máscaras, que você pode ser uma pessoa no Facebook, você pode ser uma outra pessoa completamente diferente, com uma personalidade diferente, com um jeito diferente no WhatsApp. Você pode ser uma pessoa diferente no seu trabalho, pode ser uma quarta pessoa em casa, pode ser uma quinta pessoa na igreja, e olhe lá, se você tiver mais 5, você pode ser uma pessoa, a pessoa que você quiser em cada um desses lugares. O problema é que isso tudo é falsificação. Isso tudo é você pela metade, ou é você esquartejado. Deus chega para Abraão e fala, Abraão, seja perfeito, eu quero você inteiro, eu não quero você pela metade, eu não quero você sendo uma pessoa na minha presença e outra pessoa na presença dos homens, eu não quero você sendo uma pessoa com os seus amigos e outra pessoa com a sua esposa, eu quero você uma pessoa inteira. Por que Deus faz essa afirmação para Abraão e essa afirmação é para nós também? Porque quando não há integridade, quando não há inteireza, tudo o resto vira falsificação. Tudo o resto é falsificação. Para uma pessoa que não é íntegra, a fé é um grande desafio. Por quê? Porque a pergunta é, quem é que tem fé? É você por inteiro? Ou é um personagem que você criou para ser um cristão? Aquele personagem da fé. Aquele personagem que você
enfia dentro de uma caixinha e esconde quando você está com um problema. Ou quando alguém te desafia e você resolve soltar os cachorros. Aí você esconde, o homem da fé, você prende lá dentro de um quarto e fala, agora não, agora eu vou ser eu mesmo. Né? Já ouviu essa expressão? Volta e meia, olha, agora vocês vão me conhecer de verdade. Opa, peraí, e quem que a gente conhecia antes então? Com quem que a gente lidou a vida inteira? Se alguém chegar, agora vocês vão me ver de verdade. Quer dizer, isso é um atestado da falta de integridade. Ou aquela frase, ó, vocês não vão querer me ver nervoso. Mas por quê? Porque ser nervoso é diferente de ser tranquilo? É outra pessoa. Ou outra expressão que diz, olha, fulano se transtornou, parecia outra pessoa. Percebe o tamanho da nossa crise de integridade? Percebe? Época de campanha, o Anderson lidou aí com campanha, ele vai saber. A gente gosta muito de falar que político é mentiroso. Mas político é o produto, o político mentiroso, ele é o produto de uma sociedade mentirosa. A Cibele foi candidata a vereadora, há 4 anos atrás. Se a Cibele recebesse metade do voto do que as pessoas prometeram para ela que ia votar, a Cibele teria sido eleita aqui com pelo menos uns 2.000 votos. Porque eu entrei com ela em muitas casas, mas em outras eu não entrei, mas ela anotava na caneta, uma por uma das pessoas, porque a Cibele é uma pessoa extremamente íntegra. Se a Cibele falar que vai fazer uma coisa, pode ser uma coisa que vai gerar um prejuízo para ela imenso, mas ela faz. Não tem meia palavra com ela. Essa é uma das grandes qualidades dela. Então ela anotava a pessoa, e eu falava para a Cibele, não confia, Cibele, não confia. Não, quando a gente fala que vai fazer, vai. E a decepção, vocês não imaginam o tamanho. Coisa que só marido sabe isso. Não imagina o tamanho. Por quê? Porque as pessoas não são íntegras. Né? Então diz que vai fazer uma coisa e não faz. Diz para 20 pessoas, não vou votar em você. Daí aparece, não, vou votar em você, pode contar com o meu voto. Né? Então, e depois a gente quer descer a lenha no político, porque o político é mentiroso, promete e não cumpre. Não estou dizendo que ele não faça isso, mas estou dizendo que ele é o produto de uma sociedade que é assim. Uma sociedade, a gente fala, passa lá em casa, tá bom, passo lá. Passa nunca. É uma maneira de encerrar a conversa. Dizendo, você chama só, vamos fazer tal coisa. Eu vou ver. Essa expressão, vou ver, ela significa não mesmo. Tá? Pode guardar aí no seu vocabulário. Quando alguém fala assim, eu vou ver, a resposta significa não mesmo. Tá? Não tenha dúvida. Essa coisa de vou ver significa não. Então não se iluda. Quando alguém diz vou ver, significa uma gentileza de uma pessoa que não quer falar um não de cara para você. Ela fala, vou ver, mas interpreta como não. Tá? O que significa não. Tá? Então a gente sofre uma crise de integridade. Quando eu falo a gente, eu falo porque em alguma medida isso toca todo mundo. Em alguma medida toca todo mundo. E Deus chega para Abraão e fala, Abraão, você vai ser diferente de tudo o resto dessa gente, porque você vai ser perfeito. Isso é muito bonito. Por quê? O que está por trás dessa palavra, dessa frase? É um imperativo, não tem opção. Abraão não tem opção. Deus está falando, e ser perfeito, é imperativo. Em primeiro lugar, significa que o chamado de Deus para nós cristãos não é o chamado para a gente continuar sendo do mesmo jeito que a gente é sem Deus. Deus te chama para andar na presença dele e fala assim, vem andar na minha presença. Por quê? Porque você vai ser perfeito. Não é uma questão de quero ou não quero. Vou pensar. Não, Deus diz, você ser perfeito. Seja perfeito. Senhor, mas eu não dou conta. Opa, você não dá conta, mas você está junto com quem? Com Deus Todo-Poderoso. Não, eu tenho dificuldade, eu fui criado no meio. Não, você pode ter sido criado no meio que você, no pior meio do mundo, mas agora você está na presença de quem? Do Deus Todo-Poderoso.
E Deus vai começando uma obra todo dia. Ele conserta um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. E ele vai, e quando você menos esperar, vai aparecer alguém e fala assim: nossa, rapaz, você mudou da água para o vinho. Eu lembro de você alguns anos atrás. Não dava para confiar, não dava para ir. Você mudou da água para o vinho. O que aconteceu na sua vida? Eu conheci o Deus todo poderoso. Ele me chamou para andar na presença dele. E desde então ele está mudando o meu comportamento. A velocidade de Deus para cada um é diferente. Isso aí é com Deus. Mas Deus muda, porque Deus quer que nós sejamos perfeitos. O quanto de perfeição basta para Deus? Olha, por mais íntegro e perfeito que eu seja, nunca vai ser o suficiente para Deus. E é aí que entra Jesus Cristo. Porque o que Cristo fez naquela cruz foi me substituir para que eu tivesse uma garantia de que eu vou ser aperfeiçoado completamente no dia em que o Senhor me chamar à presença dele. Aqui é um processo, que a gente chama de processo de santificação. É um processo de aperfeiçoamento. É uma faculdade de integridade. Mas quando os meus dias se completarem, imagine que tem lá, tem que preencher essa perfeito. Imagine que eu estou aqui, no dia em que o Senhor me chamar para vir fazer total. Não, mas ele não merece. Não, mas Jesus disse: mas eu comprei a perfeição dele. Eu paguei a dívida dele e eu comprei o aperfeiçoamento dele. Então ele vai ficar parecido com você. Foi você que pagou o preço, então vai ser como você é. E é interessante que o Novo Testamento mostra isso, né? Que Cristo nos comprou com o seu sangue. E nós somos predestinados para Deus para sermos a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Absolutamente íntegro, absolutamente perfeito, absolutamente glorificado. E Paulo, ele, pensando nessa palavra perfeito, lá em Filipenses, no capítulo 3, ele usa a seguinte expressão: irmãos, não que eu já tenha alcançado a perfeição, mas, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, né? Ele disse: eu não sou perfeito, mas eu corro para aquilo para o qual também fui conquistado. Eu fui conquistado para ser perfeito. Eu ainda não sou, mas eu estou numa corrida louca para isso, porque eu fui conquistado para isso. Então é assim, Deus vai te aperfeiçoar completamente, lá no fim. Até chegar ao fim, eu vou ficar aqui parado, andando na direção contrária? Paulo diz: não, eu não sou perfeito ainda, mas não é porque eu não sou perfeito ainda que eu vou ficar estagnado ou andando na direção contrária. Eu corro para aquilo para o qual também fui conquistado. Deus chega para Abraão e fala: Abraão, eu te prometi uma grande nação e eu vou te dar. Eu te prometi uma terra e eu vou te dar. Anda na minha presença e ser perfeito. Por quê? Porque você vai ser o padrão dessa grande nação. Você vai ser o padrão dessa terra. Você vai ser o padrão de todas as famílias da terra. E o mesmo serve para cada um de nós. Para você que é criança ainda, João, vocês que são mais novinhos, né? Criança, adolescente, está longe, mas vai chegar o dia que vocês vão ser padrão. Vão ser padrão dos filhos de vocês, vão ser padrão dos netos de vocês, podem ser já padrão dos colegas de vocês. É padrão. Por que Deus quer que os filhos dele confiem no poder dele, ande na presença dele e sejam perfeitos? Porque quando Deus chama você como filho dele, Deus quer te colocar neste mundo como um luzeiro, para iluminar os outros. Sabe a função de farol, que é colocado perto de uma ilha, que o mar tem muitas rochas? Então eles vão lá e colocam um farol que fica aquela luz girando, para alertar os navios que tem rocha ali. Não é por aí, para aquele canto. Deus nos chama como filhos dele no meio de uma geração, para que a gente funcione como um farol, uma referência para os outros se nortearem. Então, Deus não é... Porque existe uma percepção equivocada, existia já desde o primeiro século, de muitos cristãos que acertam na doutrina da salvação, na soteriologia.
olha, a salvação é somente por Cristo, nós somos salvos pela graça e misericórdia do Senhor e pela fé somente. Não é sacrifício, não é penitência, é apenas crer em Cristo Jesus que nós somos salvos, porque Ele pagou nossa dívida na cruz. Acertam na soteriologia, acertam na doutrina da salvação, mas erram na doutrina da vida. Você fala, bom, agora não precisa fazer mais nada, Cristo já fez na cruz, agora vamos viver. Não, mas vamos melhorar. Não, esse negócio aí, se eu começar a falar muito, vamos ficar crente chato. Não. Deus chamou Abraão para andar na presença dele, e Deus chamou Abraão para ser perfeito, para ser íntegro. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque tem muita gente que acha que é íntegro porque não faz isso, não faz aquilo. Quando você encontra na igreja, está com aquele cara de crente, roupa de crente, estilo de crente, mas não se comporta assim quando está nos negócios ou quando está no seu trabalho. Não se comporta. Entenda o que eu vou dizer. É melhor que você avance um degrau na fé e se comporte de acordo com o degrau que você avançou no trabalho, na festa, nos negócios, na família e na igreja. Igual. Você não deixou de ter amigos, você não deixou de trabalhar, você não deixou de ter o entretenimento, você não deixou de ter os seus relacionamentos, mas você mudou o seu comportamento em todos os lugares por onde você passou. Isso é integridade. Aí tem muita gente que é igual um gráfico, né? A mudança comportamental na igreja é da água para o vinho, mas a mudança comportamental no trabalho não muda, continua sendo um funcionário preguiçoso, relapso, relaxado, não vai nada. Quer dizer, o que adiantou isso? Isso não é integridade. Integridade é quando você avança igual. Wesley mudou o comportamento dele na igreja, em casa, com os amigos, no trabalho. Quer dizer, não importa se você vai subir um degrau por ano, um degrau a cada 10 anos, mas que você suba inteiro. Tá? Porque você está na presença de Deus não só na igreja. A gente está na presença de Deus quando eu estou no meio da minha família, quando eu estou festejando com os meus amigos, quando eu estou no meu local de trabalho, quando eu estou no meu local de estudo. Eu estou na presença de Deus. E esse Deus que nos conhece em todos os lugares, imagina como ele fica chocado em me ver dissimulando na igreja e dissimulando em outros lugares. Quer dizer, Deus vai olhar e vai falar assim: cadê a integridade? Que é a situação que a gente vê muito no nosso país, que todo mundo critica político, mas faz as mesmas coisas. Eu caí na besteira de criticar um carro aí na quinta-feira, uma pessoa andando, com os dois vidros abertos. Eu passei com o carro do lado, estava com os meninos voltando do basquete que a gente ia jogar. Passei com o carro do lado e falei: meu amigo, você está sujando a cidade. Nossa! Primeiro me surpreendi por quem era, que eu conhecia. Eu não sabia, não conhecia o carro. Segundo, me surpreendi com os palavrões. Aí quando a pessoa se tocou que era eu, daí subiu o vidro rapidinho, como se eu já não tivesse visto quem que era. É lamentável. Lamentável. Quer dizer, tem um comportamento para cada lugar e tem um comportamento para cada pessoa, né? Quando é uma determinada pessoa, você se comporta de um jeito. Aí a outra pessoa se comporta de qualquer jeito. Anda na minha presença e ser perfeito, ser íntegro. Então não confunda. Quando ele fala ser perfeito, não é ser 100% perfeito aqui, né? Porque o próprio Deus sabe que isso não é possível. A palavra aqui é integridade, ou seja, seja inteiro. Eu quero você inteiro, Abraão. Se você vai melhorar 20%, 30%, 40%, isso aí é com Deus. E é o esforço de cada um. Mas o importante é que essa melhora seja inteira, seja integral. Eu melhore em tudo. Tá? É assim que nós devemos entender. Então, Deus chega para Abraão para estabelecer essa nova aliança com ele, para expandir essa aliança, e começa a conversa com Abraão com essas 3 frases:
eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Então, antes, olha como a didática de Deus, antes de fazer promessas novas para Abraão, ele lembrou Abraão de quem ele é, de quem Deus é, lembrou Abraão de quem Abraão é, filho, anda na minha presença, quero você aqui perto de mim, e lembrou Abraão de qual era a responsabilidade dele. Às vezes a gente quer de Deus só promessa, mas a gente não quer lembrar das nossas responsabilidades, né? Então Deus lembrou do poder de Deus de cumprir as promessas, lembrou Abraão da necessidade que Abraão tinha de andar na presença de Deus, né? E lembrou Abraão de qual era a responsabilidade de Abraão. A sua responsabilidade, Abraão, é ser íntegro. É isso que eu quero, que você seja íntegro. E hoje, com o Novo Testamento, a gente tem a certeza de que essa integridade ela é possível por meio de Cristo Jesus. Ele nos completa. Que Deus nos ajude a lembrar dessas três expressões sempre. Se você não lembrar dos pormenores que a gente vai estudar pela frente, mas se você guardar essas três expressões, eu tenho certeza que isso daqui vai ser muito importante na sua vida, na nossa vida, não só hoje, mas para o resto da nossa vida. Nosso Deus é todo poderoso, Ele como um pai me quer na presença dEle, e Ele tem um desafio para mim. O desafio é que eu seja íntegro, que eu seja a mesma pessoa em todos os lugares, que a minha palavra possa ter tanto peso quanto um contrato assinado, registrado em cartório, que hoje nem tem tanto peso assim, mas que a gente tenha integridade. Vamos orar? Senhor, nos ajude, Pai, nos ajude, porque todas estas palavras são desafiadoras para nós. Nos ajude, ó Deus, para que a gente tenha uma confiança inabalável no Senhor, que é todo poderoso. Nos ajude, ó Deus, para que a gente entenda que o melhor projeto de vida que nós podemos ter sobre essa terra é o projeto de andar na presença do Senhor. E nós temos o maior privilégio, que o Senhor nos chamou para isso. A maioria dos homens vivem cegos e nem sabem que tem um Pai no céu. Quanto mais sabem que o Senhor quer que os seus filhos andem na sua presença. E o Senhor nos deu o privilégio não só de saber disso, mas de ouvir internamente, pela voz do Teu Santo Espírito, no coração de cada um de nós, que somos filhos do Senhor e que o Senhor nos quer andando na Tua presença. Ajuda-nos, ó Deus, a andar perto do Senhor, orando, lendo a Tua palavra, Te buscando, conversando com o Senhor, ouvindo o Senhor falando conosco. E, ó Deus, nos ajude a lembrar que a proposta do Senhor para nós é integridade. É uma vida com inteireza. É uma vida, ó Deus, que não conquistou ainda a perfeição, mas corre para aquilo que nós somos conquistados. O Senhor nos conquistou com o sangue do Teu Filho na cruz para nos fazer perfeitos. E não importa quanto tempo isso demore, a Tua palavra nos garante que isso vai acontecer. Então anima-nos para que a gente já corra nessa direção hoje. Então, ó Deus, firma as nossas palavras, firma os nossos passos, as nossas ações, para que elas não sejam vacilantes, ó Deus, mas sejam íntegras. É isso que nós pedimos ao Senhor nesta noite, em nome de Jesus.